eu sou a Ana Shermack, do Pausa para um Café, e hoje eu tô aqui para gravar mais um O que você precisa saber, só que não antes de ler. Hoje a gente vai ver o que você precisa saber antes de assistir. Vamos falar de Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Eu estava escrevendo os roteiros dos próximos O que você precisa saber antes de ler e me lembrei de um filme do Woody Allen. Eu estava escrevendo sobre o Grande Gatsby, que futuramente a gente vai gravar o vídeo. E eu me lembrei que Scott Fitzgerald também aparece em Meia-Noite em Paris. E eu me lembrei que depois de ler o Grande Gatsby, depois de ler algumas obras que fala-se sobre essas obras em Meia-Noite em Paris, a experiência de assistir Meia-Noite em Paris foi completamente outra. Então hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre pessoas e obras e coisas que aparecem em Meia-Noite em Paris que vão te ajudar muito mais a compreender o cerne deste filme do Woody Allen, né? Tem que ser a coisa mais pensadora, tanto assim, toda clássica hoje, pra entrar nesse ritmo de Paris em 1920 pra gente conversar um pouquinho sobre esse filme. Meia-Noite em Paris estreou em 2011 e foi dirigido pelo Woody Allen, um cineasta famoso já que vocês conhecem ele por vários outros filmes, não é mesmo? E todos nesse jeitinho, assim, Woody Allen de ser. Em Meia-Noite em Paris, o Woody Allen nos mostra uma Paris diferente, né? Sobre o olhar do Owen Wilson, que interpreta o escritor Gil, que vai com a sua mulher para Paris e com os sogros também, né? Mas os sogros são sogros normais. E em Paris, como ele está buscando escrever o seu novo romance, ele começa a passear pela Paris noturna e essa Paris noturna acaba levando ele a uma Paris mais antiga, a Paris de 1920. Onde ele encontra vários ídolos dele. E esses ídolos são peças importantes nesse filme que faz a gente compreender melhor essas pessoas, faz compreender melhor o próprio filme e por que o Woody Allen escolheu exatamente esses escritores. Porque quando você vai saber um pouquinho da história deles, são escritores, pintores, cineastas, fotógrafos, ilustradores, né, que aparecem nessa história, você vê que todos eles têm algum ponto que os interliga e faz muito sentido depois quando você vê o Owen Wilson entrando nessa história e encontrando cada um deles tipo nesse mesmo mundo, sabe? Você para pra entender um pouquinho a história e percebe, nossa, tudo faz sentido. Porque a gente não tem a obrigação de saber e conhecer todas as histórias das pessoas. Mas hoje eu vou dar uma pincelada maior, vou explicar um pouquinho pra você quem são essas pessoas e isso vai te ajudar a entender o filme. Meia-Noite em Paris, ele se fez um filme tão importante, eu acho que para pessoas que gostam de arte, gostam de literatura, por trazer esses artistas que a gente sempre viu nas aulas de artes e literatura para o mundo real, né? Trazer o Owen Wilson para ser a gente, que sempre quis conhecer, sei lá, Salvador Dalí ou Scott Fitzgerald. E para começar a falar um pouquinho desses autores, nada melhor do que Edgar Degas, que foi um grande pintor, ilustrador, fotógrafo, escritor também. E um ponto importante sobre ele é que ele é muito conhecido pelo seu trabalho. Ele retratava o mundo do balé, que era uma das paixões dele, que ele gostava muito do balé. E você vê grandes quadros dele que retratam esse mundo do balé. E quando você fala em Edgar Degas, você pode até não lembrar por causa desse nome, mas quando você retratar esse quadro, você se lembra de ter estudado no colégio no ensino médio, ou nas suas aulas de educação artística ou artes. Então, ele é uma pessoa muito importante, e ele morou e nasceu em Paris. Depois ele morou em New Orleans, mas a grande parte da vida dele, ele morou em Paris. E Paris, no caso, nessa história, ela é o ponto principal, porque a história acontece ali. E em 1920, o Edgar Degas e vários outros autores estavam nesse meio de Paris. Eles estavam nesse bairro aqui lindo e bonito que vai aparecer na foto, que foi um bairro muito importante em Paris nessa época, por reunir vários desses autores, escritores e pintores, por causa desse ar mais boêmio que ele tinha, desses bares e cafés, onde as pessoas poderiam se encontrar e bater um papo, conversar sobre a nova pintura que ela fez, e encontrar pessoas que estavam dispostas a comprar e conhecer essas obras. Uma das minhas queridinhas nessa história é a Zelda Fitzgerald. Sim, a mulher do Scott Fitzgerald, que a gente também vai falar aqui sobre ele.
A Zelda ela ficou conhecida depois que o próprio Fitzgerald fez mais sucesso. A Zelda também era escritora e ela é conhecida pelo livro Essa Valsa é Minha, que foi o único livro que ela escreveu. A Zelda ela tem uma história muito triste. A nossa primeira melindrosa, como ela foi apelidada pelo seu marido, ela tinha problemas psicológicos e ela foi internada em um hospital psiquiátrico. E ela chegou a falecer nesse hospital psiquiátrico quando o hospital aconteceu um incêndio e pegou fogo e ela morreu nesse dia. Então a história dela é bem triste. Além da Zelda, claro, a gente tem o Scott Fitzgerald. O Scott, ele é uma paixão minha. Eu adoro Scott por causa de O Grande Gatsby, que um dia eu vou falar sobre esse livro aqui no canal, fazer um vídeo só pra ele, porque eu amo O Grande Gatsby. The Great Gatsby é um livro que pra mim é lindo. O Fitzgerald ele é conhecido por ser o grande autor de retratar o sonho americano, sabe? E ele trazia muito essa época do jazz e esse mundo maravilhoso, sabe? Essa história bonita das pessoas ricas e com dinheiro, bem um Grande Gatsby. E ele trazia isso para os seus livros e com isso ele ficou bem famoso, escreveu vários livros e também dava voltinhas lá por Paris em 1920. Outra pessoa muito importante desse círculo foi Josephine Baker. Ela era uma grande dançarina dos teatros revistas, né? Ela era uma vedete, ela era toda linda, era conhecida como a Vênus Negra. Só que ela não era só essa dançarina. Ela era muito engajada com as coisas. Ela é conhecida como até ter sido uma espiã na Segunda Guerra. E depois que acabou essa... 1920 não, foi a Primeira Guerra. Conhecida como uma espiã na Primeira Guerra. E ela até chegou a ganhar vários condecorações e prêmios depois por sua atuação nesse mundo. Ela chegou a lutar 12 órfãos e vivia engajada nas lutas com os direitos dos negros. Ela era muito engajada assim, nesses pontos políticos. E uma coisa interessante que a gente vai ver que outros autores, escritores e pintores, como o próprio Salvador Dalí, também eram engajados. Então todas essas pessoas que a gente fala em Meia-Noite em Paris, que são retratadas ali nesse filme, elas também foram importantes não só pelo cenário artístico, mas pelo próprio cenário político da época. Então elas não são simplesmente, cara, era uma dançarina lá que tava no lugar. Não, eles foram importantes para todo esse cenário de 1920, toda essa história do mundo que a gente conhece. Então não é simplesmente porque o nome dela é legal, a obra que ela fazia era bacana. Não, eles têm toda uma importância na história da nossa vida real. Então eu acho que eles foram trazidos pro filme também pra gente pensar um pouco em como eles eram como pessoas. Outra mulher muito importante que aparece muito nesse filme é a Gertrude Stein. Não sei pronunciar o nome dela. A Miss Stein, ela era conhecida por um livro que ela escreveu, uma autobiografia, e que foi um livro muito importante, esse livro aqui que vai aparecer pra vocês, nos anos 10, 20 e 30. E esse livro ele foi muito importante por retratar jovens pintores, escritores e fotógrafos, cineastas, que vinham de diversas partes do mundo se encontrar em Paris de 1920, para o quê? Conversar sobre artes, trocar experiências e se encontrar nesse mundo onde só as pessoas faziam parte, era um mundinho só delas, e onde elas se encontravam e fugiam do mundo. E é praticamente o retrato de Meia-Noite em Paris, que a gente pega o Owen Wilson lá, que as pessoas não entendem ele, e traz para Paris de 1920, que é o lugar onde os escritores e pintores se encontravam e tinham ali o momento deles. Então essa mulher é muito importante. Essa é aquela uma que pega o manuscrito do Owen Wilson para ler. Ela foi uma mulher muito importante nessa época por causa disso. Ela era uma dos pontos centrais que reunia esses escritores e praticamente todo mundo era amigo dela. Além disso, a gente tem Pablo Picasso, que você lembra o nome, mas sabe que ele fazia umas pinturas estranhas, mas raramente lembra qual era a pintura famosa dele. O Picasso ele é conhecido por ser o cofundador do cubismo, um daqueles movimentos de artes estranhos. Eu não sou muito fã do cubismo, por isso que eu falo estranho. Eu não gosto muito do cubismo.
aceito a importância dele, mas não é o meu movimento artístico preferido. E também não curto muito Pablo Picasso, mas tudo bem, a gente releva, é opiniões pessoais. E o Pablo Picasso também ele é conhecido por um dos artistas que fez dinheiro enquanto estava vivo. Ele ficou muito rico por causa das suas obras enquanto ele era rico. É uma coisa difícil para pintores e escritores que só viram ricos depois que, na verdade, já morreram, então o dinheiro vai sei lá pra onde. Mas eles só vendem e só fazem sucesso depois. Mas o Pablo Picasso não, ele fez dinheiro e conseguiu ganhar dinheiro com sua arte ainda vivo. Uma coisa surpreendente e ponto para Picasso. A próxima pessoa que a gente não deve esquecer, e uma pessoa que eu gosto muito, é o Salvador Dalí. Apesar de como pessoa ele ser meio questionável, a sua obra é muito bonita, na minha opinião. Salvador Dalí era uma pessoa incrível, assim, a mente daquela pessoa, né? O Salvador Dalí fazia parte do movimento do surrealismo ali, aqueles desenhos. Quem lembra desse quadro? Esse quadro você com certeza viu nas suas aulas de arte. A gente ouviu muito falar do Salvador Dalí. E, cara, ele era uma pessoa incrível, né? Aquele bigode dele já era surreal, aquelas fotos dele. Só que ele também foi uma pessoa muito importante, não só na própria pintura, mas como fotografia, cinema. E em 1924 ele conheceu uma pessoa que a gente falou anteriormente, que foi o Pablo Picasso. Ele era um admirador do trabalho do Pablo Picasso e no ano de 1924 ele conheceu o Pablo Picasso em Paris. Olha só, como as coisas se juntam. Não falei que elas iam se juntar? Outro artista importante foi o Luiz Buñuel, algo assim, que ele era cineasta. E ele foi muito influenciado pelo seu trabalho com o Salvador Dalí. O Salvador Dalí e ele eram amiguinhos, então o Salvador Dalí deu muito pitaco no trabalho dele. E ele também aparece em Meia Noite em Paris. A gente também não pode esquecer do T.S. Eliot, que eu acho que todo mundo conhece esse livro aqui dele. Sabia que você ia conhecer. O T.S. Eliot, ele é muito conhecido também por viver nessa época de Paris. E ele se mudou justamente para qual bairro? Lembra? Lembra daquele bairro que eu falei? Então, ele era muito conhecido por viver nesse bairro. Ele, vivia ali com outros artistas e ele ficou conhecido também por esses artistas divulgarem ele e tal. Então, eu falei que tudo ia se interligar. Resumindo, Meia Noite em Paris é um conjunto da nossa biblioteca cinematográfica de quadros, que eu não sei como se chama, biblioteca de quadros, e da nossa biblioteca de livros, todas em um filme só, ali em Paris de 1920, em um bairro mais boêmio, onde esses caras se encontravam pra tomar uma cervejinha, um whisky, ouvir um jazz, bater um papo sobre quais foram as últimas obras do momento, qual foi a última fofoquinha do outro autor. Mas era isso que eu queria trazer pra vocês, um pouco de cada autor pra gente relembrar. E agora que tal eu dar o play lá em Meia Noite em Paris, eu acho que até tem na Netflix, e tentar identificar essas pessoas na história. Ver, agora que eu mostrei as fotos delas aqui pra vocês, identificar elas, quem são os atores que fazem elas ali, quais são os momentos que elas aparecem, algumas só de relances, outras chegam a conversar com o Wilson, como o próprio Salvador Dalí, ele tá ali sentado no cantinho, o Wilson vai lá conversar com ele. Então, que tal, né? A Gertrude Stein, que aparece muito em todo filme praticamente, ela lê um manuscrito do Wilson. Eu acho que é bacana pra gente pensar, né, um pouquinho sobre esse passado e até, quem sabe, conhecer as obras dos próprios autores que aparecem, como o da Zelda, como o do Fitzgerald, do T.S. Eliot. Então acho que fica a grande dica pra gente conhecer grandes clássicos aí, que vale a pena se conhecer. Então é isso, um beijo grande, não deixe de se inscrever aqui no canal e pra acompanhar nossos vídeos, claro, e dar o curtir pra ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho e incentivar para que eu consiga trazer novos vídeos do que você precisa saber antes de ler, assistir, jogar. Quem sabe, jogar acho que pode ser interessante, tem muitos jogos inspirados em grandes obras. Me lembrei de um agora sobre HP Lovecraft e me deu uma ideia.